Alô, meus queridos, a paz do Senhor. Estava dando uma olhada aqui na internet, aí vi um blog aqui muito interessante. Vamos prestar atenção aqui que diz isso aqui. No capítulo anterior, distingui a fé verdadeira de um mero acreditar. A fé que agrada a Deus ocorre quando a verdade de Deus conquista a nossa mente, coração, evolução, ao ponto de nos levar a pensar, sentir e agir de forma diferente. No texto bíblico que analisaremos agora, no Efésios capítulo 2, versículos 1 a 9, lemos que somos salvos pela graça, por meio da fé. O primeiro ponto é que a salvação de Deus para o pecador é pela graça, ou seja, é uma dádiva imerecida de Deus. Nós não merecemos, mas Deus nos dá. Isso significa que não podemos merecer a nossa salvação através de boas obras. Na verdade, é o contrário. Praticamos boas obras porque fomos salvos. Então vamos dar uma lida aqui rapidinho no Efésios de 1 ao 9. Efésios capítulo 2, de 1 ao 9. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Vocês, todos, nas quais costumavam viver, como o resto do mundo. Como o resto do mundo. Então, o mundo todo vivia no pecado. Vive, né? Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, Satanás. Tá? Porque todos nós, quando nascemos descendentes do pecado original de Adão e Eva. Todos nós já nascemos pecadores. Ele é o espírito, que é Satanás, que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, todos, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, todos nós estávamos mortos, caminhando para a perdição eterna. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Não somos mais escravos do pecado, somos servos do Deus Altíssimo. Vocês são salvos pela graça. Nós vamos estudar isso aqui, ó. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Aí que está, meus queridos. Muitos debates acontecem por causa disso aqui no meio calvinista e arminiano. Uns dizem, não, Deus não dá fé. Isso é invenção dos calvinistas. Deus dá a graça. A graça. Então nós vamos estudar sobre isso, tá? Então vem até aqui. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Não é pela nossa prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Porque muita gente pode dizer isso também. Não, mas se eu sou salvo porque eu criei, porque Jesus bateu a porta e eu abri, foi uma obra minha, então eu posso chegar lá e dizer, não, eu estou aqui por merecimento próprio. Uns dizem isso. Outros irmãos que têm uma outra linha teológica dizem, não está falando que a fé é dada por Deus, é a graça, mas cabe a nós que temos o livre-arbítrio de aceitar ou não. Cristo vai bater a porta de a gente aceitar ou não. Tá? Então vamos estudar sobre isso, tá bom? Sem querer pender mais para um lado, mais para o outro. Quer dizer, na verdade não vamos estudar, né? Vamos dar só uma pincelada, que para mim está muito claro, mas a gente tem que respeitar quem pensa diferente, correto? Então vamos lá. No texto bíblico, já li isso aqui. Aqui, ó. Lemos também que somos salvos por meio da fé. Paulo fala em Filipenses 3, de 8 ao 9. Vamos lá, Filipenses de 3, de 8 a 9. Deixa eu ver se eu já abri aqui. Vamos lá, Filipenses.
Filipenses 3, de 8 ao 9, né? Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, de Cristo, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei. Porque quem obedecia à lei é obras. Você está obedecendo a uma coisa, você está seguindo aquela lei. E ninguém conseguiu obedecer à lei. Só Jesus. Tá? Tanto é que Jesus fala o quê? Eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la, porque ele cumpriu por nós. Então está aqui. A não ser encontrado, não conto mais com a minha própria justiça, que vem de obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. É pela fé. Né? Então vamos continuar aqui. Então ele falou aqui, né, que lemos também que somos salvos por meio da fé. Paulo fala em Filipenses 3, 8 a 9, que eu acabei de ler para vocês, que a nossa justiça não vem por cumprirmos à risca a lei de Deus, mas mediante a fé em Cristo. Ou seja, no julgamento final, Deus irá nos considerar justos ou injustos, não com base em nossas obras, mas na fé no Redentor. É na fé. Isso demonstra a importância da fé. Sendo assim, precisamos saber qual é a origem da fé. De onde vem a fé? Vem da gente? Vem de Deus? Nascemos com ela? Vocês nasceram com a fé? Algo é inerente a todos? A fé é inerente a todos? Todos podem ter essa fé? Ou é um dom de Deus? Ou Deus dá a fé para alguns? Aqueles que recusaram a Cristo, eles nasceram com fé? É sobre isso que meditaremos nesse capítulo. Antes de tudo, precisamos notar que a resposta para essa pergunta possui implicações importantes. Ela representa uma bifurcação teológica com consequências práticas. Por exemplo, se todos têm o poder em si mesmo de crer, se todos nós, todos, temos o poder em nós mesmos de crer, aqueles que tiverem fé poderão dizer: eu fui salvo, abre parênteses, eu fui salvo porque eu criei, eu decidi, eu escolhi certo, bate no peito assim, eu fui mais esperto e sábio que os demais, fecha parênteses. Essa resposta também traz implicações sobre a forma como compartilhamos o Evangelho. Se todos têm o poder em si mesmos de crer, se todos nós temos o poder de crer, minha estratégia evangelística buscará apelar para essa decisão. E, usualmente, acaba sendo centrada no homem, antropocêntrica. O que é o antropocentrismo? Aqui vou explicar para vocês, meus queridos. Aqui, ó. Vamos botar aqui, antropocentrismo. Ó. Vamos lá. O antropocentrismo é uma concepção que considera que a humanidade deve permanecer no centro do entendimento dos humanos, isto é, o universo deve ser avaliado de acordo com a sua relação com o ser humano, sendo que as demais espécies, bem como tudo mais, existem para servi-los. No caso, aí está dizendo que o antropocentrismo é que o ser humano é o centro de tudo. Tá? Porém, se depende exclusivamente de Deus, não há como manipular o homem para crer. E resta somente confiar em Deus e pregar a Cristo e Ele crucificado. Uma evangelização centrada em Deus, teocêntrica. Que o teocentrismo é que Deus é o centro, tá, de tudo. Como está dizendo aqui, ó.
Teocentrismo. Teocentrismo é a filosofia, a doutrina que considera divino o fundamento de toda a ordem no mundo, numa visão, o significado e o valor das ações feitas às pessoas ou ao ambiente são atribuídos à divindade, a Deus. Não é o homem que é o centro do universo. Não é o homem que tem o poder de ter a salvação ou não. Eu aceito, outros não. Não, é Deus. Deus é o centro. Tá? Então, vamos lá. A fé que agrada a Deus é um presente de Deus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Tá? Então, de onde vem a fé salvífica? Está perguntando aqui. Se muitos teólogos têm dúvida, não, a fé, aí no Efésios, não está dizendo que Deus dá fé, é a graça. Mas a pessoa, através da graça, vai ter fé. Mas aqui está dizendo, então, de onde vem a fé salvífica? O que salva realmente? É a graça? É a fé? E essa fé, todo homem tem esse poder? Ou alguns só têm? Então, meus queridos, entretanto, o que é dom de Deus? A graça ou a fé? Há um grande debate sobre esse assunto, pois na língua original, isto, está falando de isto, na língua original, o isto, não concorda nem com a fé, nem com a graça. Por quê? Vamos lá. Efésios 2, que a gente estava dando de 1 a 9, né? Efésios 2, 9, na verdade. Vamos lá. Efésios 2, 9. É 2,8 que eu quero ver. Vamos lá. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Na verdade, a pessoa não é nem pela graça e nem somente pela fé. O que vem de Deus é o quê? É a salvação. É a salvação. Isso vem de Deus, como está dizendo aqui. Né? No texto, mas o texto é inequívoco ao apontar, afinal, que todo o processo de salvação é dom de Deus. Todo o processo, graça, fé, isso aí está tudo incluído que é a salvação. É dom de Deus, é um presente de Deus. A fé faz parte desse pacote. Veja o contexto no começo de Efésios, né, no versículo 1, que é dito, abre parênteses, vocês estavam mortos, tá escrito assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Se a pessoa estava morta, morto age, gente. Vamos entender aqui. O morto age. Não tem como o morto agir. Tem como o morto... a pessoa está morto no pecado. Se não há quem busca Deus, buscar Deus. Tem como o morto ter fé. Tá? E esses, está aqui, esses estavam mortos, mostram um estado contínuo de morte. E nessa situação de morte, eles seguiam os valores e a cultura deste mundo, do pecado, porque estavam escravos do pecado. Quem é escravo obedece ao seu senhor. E quem nasce escravo do pecado, que todos nascemos, estão escravizados pelo pecado. Um servo, ele obedece não aquilo que ele faz, mas o que o seu senhor manda. Tá? Se eu não me engano, eu acho que eu estava estudando isso aqui agora mesmo. Não, eu já tirei. Eu tirei que está estudando agora mesmo. Né? Mas para vocês verem aqui, né? Seja os valores da cultura deste mundo. Seguir o príncipe do poder do ar. As pessoas, quando nascem, todas que nascem escravos do pecado, elas seguem quem? Satanás, é o príncipe do poder do ar. É o príncipe desse mundo. Ou seja, por isso que Jesus falou o quê para os apóstolos? No mundo tereis aflição. Porque os apóstolos estão no mundo onde é o príncipe é Satanás. Tereis aflições. Mas tenham bom ânimo. Porque eu venci o mundo.
O futuro já está predeterminado. É vitória. Por isso que Jesus falou, eu venci o mundo, não é eu vencerei o mundo. Oh, meus queridos, é tão fácil entender isso. Ou seja, eram energizados e dirigidos por Satanás. Todos, no começo, são energizados seguindo Satanás. Tá? Seguiam os desejos da carne e dos seus pensamentos, e por isso eram merecedores da ira de Deus. Porque existe a responsabilidade humana. Ninguém entende a Deus, a verdade é essa. Deus tem uns que ele muito fala, mas Deus seria injusto de escolher uns para a salvação e outros para a perdição. Ele é Deus, Ele é Criador de todas as almas, está escrito isso na palavra. E se Ele não escolhe alguns, todos iriam perecer. Onde está a ruindade nisso? Só que nós não sabemos quem são os salvos. Tá? Estávamos mortos em delitos e pecados. Todos estávamos mortos. Como pode um morto crer? Me respondam. Como pode um morto crer? Só se Deus o ressuscitar. Lázaro estava morto. Jesus o ressuscitou. Os versículos 4 e 5 comparam nossa conversão a uma ressurreição. Todavia, abre parênteses, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Vejam bem. Aí abre parênteses aqui. Quando nós ainda estávamos mortos. Se estávamos mortos, a graça de Deus veio, passamos a ter fé. Vocês estão entendendo? Então, só para acabar com esse negócio, que isso não vai acabar, claro que não, muita pretensão da minha parte pensar assim, né? Mas todos nós nascemos filhos do diabo. Descendente, isso está na palavra do Senhor, tá? Muita gente pode achar isso forte, mas está escrito, tá? Eu não me lembro se é em João ou 1 João, mas está lá, só vocês dar uma olhada. E não há quem busca Deus. Escravos do príncipe do ar, que é Satanás. O morto só pode voltar a viver se ele se houver ressurreição. E quem dá essa ressurreição é Cristo. Então, vem dele. Nada vem de nós. Tá bom, escrito? A graça não vem de nós. A fé não vem de nós. Porque senão seria obras. Quando Jesus bate a porta, aquele que abrir a porta, ali eu entrarei e cearei com ele. Jesus não bate a porta de bode. Jesus bate a porta de ovelha. Fique com Deus.